300 milhões de reais de dívidas, sem divisão para disputar no Campeonato Brasileiro, lanterna da segunda divisão do Campeonato Paulista, sem vencer há 5 meses e agora com taças penhoradas. É a Portuguesa se esforçando ao máximo para acabar. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje do canal do Nicola. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola e antes de começar a falar sobre a situação da Portuguesa, queria contar um pouquinho da minha história. Para quem não sabe, eu torço para a Portuguesa porque sou filho de um português e ia ao Canindé ao lado dele, seu Antônio Jorge, e do meu irmão Antônio Humberto desde muito pequeno. Inclusive tenho conseguido passar essa paixão pela Portuguesa para o meu filho Luca. Mas a Portuguesa se esforça ao máximo para que eu, meu pai, meu irmão, meu filho e todos os seus torcedores de verdade se afastem de vez. A minha grande pergunta é, será que a Portuguesa fechará suas portas e acabará suas atividades em breve ou se tornará um clube de bairro? E você vai perceber nesse vídeo que eu não sou nem um torcedor pessimista, nem estou tentando ser o profeta do apocalipse. A Portuguesa teve nessa segunda-feira 5 taças confiscadas, algumas das mais importantes de sua história, como a do Campeonato Paulista de 1973, Essa decisão foi tomada por um oficial de justiça que cobrava 105 mil reais que a Portuguesa não pagou para um jogador chamado Franzinho, filho do Fran Papaiordano, que é conselheiro no Corinthians. O Franzinho passou por menos de um ano pela Portuguesa em 2014, disputou só uma partida e não recebeu nenhum salário. Foi à justiça cobrando algo em torno de 40 mil reais. Hoje a dívida é de 105 mil reais e diante da falta de pagamento, esse oficial de justiça decidiu recolher essas 5 taças que, na análise dele, valem algo em torno de 116 mil reais. Todas essas taças vão para um depósito do Tribunal de Justiça e só sairão de lá caso a Portuguesa faça o pagamento. E aí eu ouvi de um dirigente da Lusa que não há qualquer lógica em pagar esse valor para ser restituído das taças, porque todas as outras pessoas para quem a Portuguesa deve fariam o mesmo procedimento, pedindo a penhora das taças. Esse é só mais um dos vários últimos capítulos de uma história extremamente triste para o torcedor da Portuguesa. A Lusa perdeu nesse domingo por 3-2 para a Penapolense, que era até então a lanterna da segunda divisão do Campeonato Paulista. Com a derrota, a Portuguesa se tornou a última colocada, ou seja, está muito próxima de ir para a terceira divisão do Campeonato Paulista. O treinador contratado na quinta-feira, o Paulo Roberto, desistiu de treinar a Portuguesa depois de ver o fiasco dos jogadores em campo. E a Portuguesa, nesse momento, está sem treinador. A última vitória da Lusa ocorreu há 5 meses, ou seja, no ano passado. Nesse Campeonato Paulista da Série 2, só empates ou derrotas. No cenário nacional, a Portuguesa vai de mal a pior. Em 2019, ela fica de fora pela segunda vez consecutiva de qualquer divisão do Campeonato Brasileiro. O péssimo ranking da Lusa no cenário nacional também faz com que ela não seja mais convidada para Copas do Brasil pelo segundo ano consecutivo. As dívidas, de acordo com a própria Portuguesa, hoje giram na casa dos 300 milhões de reais e as receitas praticamente desapareceram. Na Federação Paulista, por exemplo, a Portuguesa tem um débito de 17 milhões de reais. Ou seja, qualquer cota a que a Portuguesa teria direito, como a participação no Campeonato Paulista da Série 2 de 800 mil reais, não é depositada nas contas da Lusa e é utilizada para diminuir esse débito. A Portuguesa se tornou tão pequena que hoje tem a menor folha salarial de sua história, algo na casa dos 170 mil reais por mês. Em 2013, no ano em que disputou pela última vez a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, vários jogadores tinham salários acima dos 170 mil reais. E aquele fatídico ano de 2013, para mim, ajuda a explicar o porquê de a Portuguesa estar acabando. Vale lembrar que dentro de campo a Lusa conseguiu a manutenção na primeira divisão, mas dias depois do campeonato acabar, surgiu a notícia de que Everton, meio atacante, havia sido utilizado na última rodada do campeonato num jogo que pouco valia contra o Grêmio de forma irregular. Ele tinha sido suspenso na sexta-feira, a Portuguesa, de forma absolutamente inexplicável, não teria sido comunicado por seu representante jurídico na CBF, ou essa comunicação foi feita e não foi entendida, e o Everton acabou sendo utilizado de forma irregular, causando a perda de 4 pontos. Com isso, a Portuguesa foi rebaixada, salvando a pele do Fluminense. Desde então, a Portuguesa só vai ladeira abaixo. Ela disputou a Série B em 2014 e caiu para a Série C. No primeiro ano de Série C ainda conseguiu se manter, mas no segundo ano caiu em 2016 para a Série D. Na estreia da Lusa na última divisão do Campeonato Brasileiro, ela não conseguiu sequer passar da fase de grupos e desde então não tem mais divisão para disputar.
Uma das poucas esperanças que o torcedor da Lusa tinha era vender o Canindé. O estádio seria derrubado e naquele espaço seriam construídas 7 torres comerciais, com shopping e escritórios. A Lusa, inclusive, teria uma pequena participação em cima dos lucros de todo esse empreendimento e teria todas as suas dívidas pagas pelos responsáveis pela construção. Em troca, a Lusa ainda teria direito a um estádio novo, menor, mas adequado à realidade da Portuguesa. E todo o clube social absolutamente abandonado da Lusa seria transformado num prédio vertical, onde teriam quadras, piscinas e a perspectiva de retomada dos sócios que abandonaram o clube há muitos anos. O problema é que, por conta de picuinhas internas, vários conselheiros votaram contra qualquer possibilidade de negociação nesse sentido. Os investidores que tinham interesse acabaram desistindo do negócio e hoje a Portuguesa está absolutamente abandonada, correndo sério risco de, em pouquíssimo tempo, fechar suas portas ou ter de se contentar com o status de um clube de bairro, bem pequeno, que nada tem a ver com aquela Lusa do século passado que chegou a ser base da seleção brasileira, ou aquela que encantou o país sendo vice-campeão brasileiro em 1996. Eu, durante minha infância e adolescência, ainda tive a oportunidade de ver a Portuguesa brigando por títulos, e essa era a minha grande chateação. Pô, por que todos os times dos meus amigos conquistam títulos e o meu não? Hoje, muitos anos depois, eu tenho a convicção de que eu era feliz e não sabia, porque mesmo sem títulos meu time disputava a primeira divisão, conseguia pagar suas contas em dia e não era vítima de todos esses desmandos que estão fazendo a Portuguesa acabar.